Olá, profissionais da indústria! Estamos iniciando mais um episódio do Walter Ensina. Para quem não conhece, o Walter Ensina é uma ferramenta com a intenção de te ajudar no dia a dia, para que você conheça melhor e saiba trabalhar melhor com cada ferramenta de forma segura. Nessa temporada de 2025, vamos iniciar falando sobre flaps, sobre acabamento, sobre flaps e lixa. Quando um é necessário, quando o outro é necessário, aonde utilizar o flap e aonde utilizar a lixa. Vamos iniciar apresentando a linha de flaps e a linha de lixas. Na indústria, quando o assunto é acabamento, lixamento, que você vai fazer um acabamento ali preparando para um polimento ou preparando para uma pintura, é muito importante escolher o melhor abrasivo possível, ou um disco de lixa ou um disco flap. E quando entender que um é melhor do que o outro. Então nós temos aqui um flap, nós temos uma lixa. São produtos similares no acabamento, mas diferentes na ideia de uso. Quando trabalhamos em áreas pequenas, áreas menores, de menor contato, o flap ele se dá muito bem nessa região. Eu consigo ter um bom acabamento com flap em uma área pequena. Se eu trabalho em uma área maior, como essa daqui, por exemplo, a área do flap é pequena para uma área desse tamanho. Aí você tem a lixa que tem uma área de contato maior. Então, tendo a área de contato maior, eu trabalhando, tendo aqui, deixa eu fazer aqui, você tendo essa área de contato maior, a lixa vai me entregar ao final do acabamento um melhor acabamento, uma área maior, ficando menos marcas. Então é muito importante, quando eu faço acabamentos em áreas maiores, eu ter a lixa como uma opção para isso. Quando eu trabalho em áreas de contato menor, como é aqui essa peça, eu tenho o flap como uma opção muito boa. Uma outra vantagem do flap contra a lixa é quando se trabalha pegando cantos. Quando você pega essa região aqui, para a lixa não é o melhor mundo. Já para o flap é ideal, porque caso de forma acidental ele bata em algum canto, a lixa não vai rasgar, ela não vai quebrar, não vai causar um acidente, ele é mais resistente. Quando você trabalha usando essa aba de lixa, que ela tem essa sobra aqui, trabalhando em algum canto, como por exemplo, trabalhando aqui, caso ela bata de forma acidental, o que vai pegar aqui é a lixa. Isso não há risco de acidente. Porém, se essa aba de lixa, se essa lixa que sobra aqui, ela encosta nessa aba, eu tenho que tomar mais cuidado. Porque hoje no mercado, você tem dois tipos de flap muito comuns no mercado. Ou eles são de costado de fibra de vidro com cola epox, ou eles são de plástico com cola epox. Esses materiais são muito duros. E se você tiver um canto vivo que isso bata o plástico ou bata a fibra de vidro, ele pode causar um acidente ali. Então, quando essa lixa encosta, que ela perde essa aba de lixa, você não deve trabalhar com esse disco chegando em cantos. Eu tenho que começar a trabalhar com esse disco numa área mais plana para evitar cantos com ele. Então, tem que tomar muito cuidado com o flap. Uma outra coisa muito importante, quando eu estou trabalhando com flap, se eu quero um acabamento de melhor qualidade, se eu quero um acabamento melhor, eu não devo trabalhar com flap indo e voltando, porque quando eu faço esse movimento, eu acabo criando pequenos canais que no processo de lixamento futuro, por exemplo, eu vou usar uma lixa mais fina, eu vou afinando o acabamento até um polimento, no polimento ele me entrega esses caminhos que o flap fez indo e voltando. Então é muito importante, quando eu vou finalizando o acabamento, quando eu estou trabalhando com flap, para finalizar, para preparar uma próxima etapa, como um polimento ou um escovado, que eu faça simplesmente um acabamento assim, ó. Eu venho com ele aqui e faço o acabamento somente puxando e nunca empurrando. Isso vai deixar um acabamento muito mais uniforme. Ele prepara a próxima etapa, que seria utilizar uma manta abrasiva, que seria utilizar um polimento, para que eu tenha um acabamento de melhor qualidade. Então, o flap ele é ideal para pequenas áreas e cantos. Então, quando eu trabalho aqui, eu tenho uso do flap, e quando eu trabalho em pequenas áreas, eu tenho uso do flap. Quando eu trabalho em superfícies maiores, a lixa, até por conta dessa área que ela pega, eu consigo ter aqui um acabamento bem melhor com a lixa.
O ideal da lixa também, como estamos falando em acabamento, não é ir e voltar com elas para finalizar. Eu posso fazer esse movimento para tirar ali um ponto de solda, uma imperfeição, indo e voltando, mas quando eu quero finalizar, eu simplesmente pego a lixa e puxo ela para trás. E como melhorar a performance de cada produto? Por exemplo, na lixa, você tem suportes mais flexíveis e suportes mais rígidos, quando um, quando o outro. Quando eu quero acabamentos mais suaves ou em áreas de superfícies irregulares, como superfícies mais arredondadas, os suportes mais macios, mais flexíveis, eles são melhor porque eles se acomodam naquela imperfeição do acabamento ali da superfície. Quando eu quero remoção, retirar um cordão de solda, retirar um ponto, fazer uma rebarbação suave ali naquela região, o suporte mais rígido, ele é a melhor opção. Então eu também tenho que entender que não é, eu vou comprar um disco de lixa e vou comprar qualquer suporte. Não, eu tenho que entender o que eu quero fazer. Quando eu vou utilizar um disco de lixa, qual é a necessidade dessa lixa? É remover cordão de solda? É fazer um desbaste mais pesado para gerar um acabamento? É um acabamento mais suave? É numa superfície mais arredondada, onde eu preciso de flexibilidade da lixa? Então, se eu preciso de flexibilidade da lixa, eu preciso de um suporte flexível. Se eu preciso de remoção, acabamento, se eu preciso de desbaste, mas mantendo acabamento, eu tenho que ter um suporte rígido que me permite que eu pressione um pouco mais sobre a lixa e ele não vai se acomodar, ele não vai criar um ângulo ali, ele vai se manter firme, conseguindo remover o cordão de solda. Então, para cada tipo de acabamento em lixas, eu preciso de suportes diferentes, distintos, flexíveis ou mais rígidos. O flap, só para ter uma ideia, eu estou mostrando um flap aqui, ó. Ele tem um costado plástico, um suporte plástico, e a cola dele é epóxi. O ideal desse flap é trabalhar com ele numa superfície onde eu não tenha cantos. Então eu quero trabalhar aqui, quero trabalhar aqui. Se eu vou trabalhar com esse flap aqui, que ele é de plástico, ou com esse flap aqui, que também é de plástico e tem epóxi como cola, eu não posso trabalhar aqui. Ou até mesmo os modelos que são de fibra de vidro. Eu devo evitar cantos com ele. Por quê? Se eu trabalho em cantos com flap como esse ou como esse, essa lixa vai se desgastar mais rápido. E ela se desgastando mais rápido, eu vou descartar esse disco prematuramente, porque ele não iria me atender para uma aplicação em canto. Para isso é necessário utilizar um disco que se usina, um disco que você remove esse costado e consegue sempre ter o quê? A aba de lixa. É possível fazer isso em qualquer flap? Não. É muito importante você verificar a composição do material utilizado em um flap. Um flap, para ser usinado, primeiro, ele tem que constar nele a indicação no rótulo, isso é muito importante. Então essa informação no rótulo é vital para que eu tenha um flap feito para usinar, feito para esse desbaste. Só para ter uma ideia, é muito importante entender que um flap ele não é só grão. Quando fala assim, olha, eu tenho um flap que ele é grão cerâmico, ele é grão de zircônio, ele é grão de óxido de alumínio. Um flap ou um abrasivo em geral, ele não é simplesmente grão. Eu preciso saber o que vem nele além. Então a gente sempre fala, um produto de boa qualidade ele vai além do grão. E aonde isso aqui vai além do grão? O que ele é além do grão? Além do grão é simples. Eu não tenho nesse flap aqui ou nesse flap que são característicos, são similares, plástico e nem epóxi. Por quê? Porque eu desenvolvi um flap para ser usinado, para ser desbastado. Então eu tenho um flap aqui, onde eu consigo retirar material, usinando ele e voltando a ter a aba de lixa. Como eu faço isso? Primeiro, o costado utilizado aqui, ele é de uma linha Ecotrim. Ele é feito de fibra vegetal. Não estou falando nem de plástico e nem de fibra de vidro. Estou falando de fibra vegetal. Então ele é desenvolvido para ser o quê? Removido. A cola utilizada nele é uma cola base água. Ela é atóxica. Então não há risco algum. Quando em contato com material aquecido, quando em contato com essa usinagem, com essa remoção de material que vocês vão ver no vídeo, é simples a remoção, ele é macio, ele remove facilmente e a cola é atóxica, então não há risco algum de gerar algum gás que vai fazer mal, vai complicar aí a saúde do operador e muito menos quebrar esse disco, porque ele é
usinável, ele vai se liberar flocos. Então eu consigo reaproveitar esse disco de 3 a no máximo 4 vezes mais. Isso ajuda muito para que eu tenha um disco para operações sempre em canto. Então primeiro, o flap. Qual a melhor opção? Vou trabalhar ele em superfície plana. Eu posso utilizar este, mas posso utilizar também este modelo. É necessário fazer um acabamento nessa área aqui. Esse já não é mais o ideal. Eu não posso usinar ele. Ele é de plástico. Eu vou tirar um disco desse e vou entrar com um disco que eu usine e trabalho fazendo canto. Para quê? Para que eu vá diminuindo ele e tendo ele sempre para trabalhar em cantos. É muito importante, primeiro, entender o flap, se ele é usinável ou não. Se ele não é usinável, trabalhar simplesmente em superfícies planas. E a lixa? Tomar muito cuidado, muito cuidado. A lixa, o costado dela aqui é o suporte. Então, quando um suporte desse está desgastado, está danificado, tem marcas ou tem pequenos ele está com pequenas marcas ou dentes aqui, ele está danificado, eu preciso descartar esse suporte e colocar um suporte novo. É ele que vai manter aqui a integridade da lixa, porque eu posso estar trabalhando com uma lixa e sem querer bater ela aqui. Quem vai suportar esse tipo de incidente é o costado, mas se ele não está mais, por exemplo, ele está pequenininho e eu tenho aqui 1 polegada de lixa sobrando ou até mais e faço isso, quem bate contra a peça é a lixa. E essa lixa em alta rotação batendo contra a peça, eu posso danificar essa lixa ou até mesmo quebrá-la. E isso pode gerar um acidente. Então nunca utilizem algo que não seja um suporte aprovado pelo fabricante. Então eu preciso ter um suporte aprovado pelo fabricante para que eu utilize a lixa de forma segura, para que eu trabalhe com ela e de forma acidental, bateu, o suporte vai me dar essa segurança. Então nunca faça algo com suporte velho. Isso é um consumível. É necessário ter ele no estoque da empresa, para que quando ele esteja danificado, velho, gasto, desgastado ou com o sistema de porca aqui danificado, que eu troque, para que eu tenha sempre um suporte em boas condições. A porca utilizada ela é diferente, ela encaixa totalmente. Para quê? Para que não fique sobrando para que não fique excesso aqui e eu consiga trabalhar. Então, eu vou ter aqui bem faceado, bem plano, para que eu consiga trabalhar aqui com ângulo muito baixo, variando entre 4 graus, no máximo 10 graus. Esse é o melhor ângulo de trabalho com a lixa. Posso trabalhar com inox, com carbono, com discos de lixa, com flaps? Claro, respeitando o material. É muito importante verificar no rótulo do disco se ele é indicado para aquela liga, se ele é indicado para aço, se ele é indicado para inox, se ele é indicado para metais não ferrosos como alumínio. Não adianta nada eu pegar um disco que é para inox ou um disco de carbono e tentar trabalhar no alumínio. Eu vou ter problemas futuros. O alumínio são ligas não ferrosas. Ela acaba empastando a lixa, danificando a lixa, superaquecendo a lixa e descartando o disco de forma prematura, podendo até mesmo danificar o alumínio que você está lixando ou causar um acidente ali por aquecimento, excesso de aquecimento e rompimento de um disco. Então é necessário para alumínio um flap com indicação no rótulo, é necessário para aço, carbono e inox com indicação no rótulo. Não misture jamais, se eu trabalhei com esse flap no aço carbono, não use no inox. Se eu trabalhei com esse flap no aço carbono, não use no alumínio. Não misture, use o flap sempre no material indicado sem misturas, sem ir do inox para o carbono, do carbono para o inox, do alumínio para o inox, sempre utilize ele da forma correta. Verifique recomendações do fabricante, solicite treinamentos do fabricante, orientação de uso e sempre quando o fabricante falar que esse disco pode ser feito, por exemplo, uma usinagem. Eu posso usinar esse flap. Ok, você consegue me mostrar alguma coisa que está garantindo essa usinagem? Por exemplo, no rótulo? É muito importante, porque eu poderia muito bem pegar aqui e falar para você usinar esse disco. Não tem no rótulo, não faça isso. Eu tenho que seguir a recomendação de rótulo. Por isso, pessoal, que para cada necessidade, para cada situação, você tem que ter um flap específico. Por exemplo, aqui você tem o nosso catálogo, que ele tem, para cada tipo de operação, um flap melhor desenvolvido.
ou um disco de lixa melhor desenvolvido. Por isso que nós temos vários tipos de flap. Não foi, eu tenho vários tipos de flap porque é legal. Não, porque para cada necessidade da indústria na sua operação, eu tenho um flap melhor desenvolvido. Eu consigo ter um flap que vai tirar o melhor e vai te dar o melhor de forma mais rápida, mais produtiva e o principal, o que a Walter sempre levou com ela, segurança. A Walter respira segurança. Por isso nós temos produtos desenvolvidos para inox, para alumínio, costados. Nós trabalhamos hoje com costado que ele é tratado como uma linha ecológica. Eu tenho uma fibra vegetal que o descarte desse material quando usinado é lixo orgânico. Então um disco extremamente seguro. Então eu tenho um disco que tira o melhor de forma segura. E aqui você consegue ter aqui para cada necessidade, esse catálogo você consegue inclusive já pegar ele no link da Walter, já acessar a nossa página e buscar esse catálogo, que ele é a linha 25, ele foi recém-lançado, reformulado, tem algumas novidades aqui, mas aqui eu consigo ter aqui qual a melhor opção de flap ou de lixa para a minha necessidade. Ou de áreas amplas, ou de cantos, ou de soldas. Para qualquer situação, a Walter oferece o produto mais indicado. Pessoal, esse breve material que nós apresentamos aqui sobre acabamento, espero que ele ajudem vocês no dia a dia da indústria. Dúvidas, nos chamem, solicite uma demonstração, uma apresentação. A Walter faz um seminário de segurança para qualificação da sua equipe, para que vocês trabalhem de forma melhor, de forma mais produtiva e o principal, o que a Walter sempre buscou e levou junto com o nome dela, trabalhem com mais segurança. Então, de novo, o Walter Ensina também quer aprender e quer aprender muito com vocês. Nos deem um retorno sobre esse material, nos encaminhem suas dúvidas que podemos aí, de repente, trocar informações e melhorar a cada conteúdo, a cada Walter Ensina, para que trabalhe melhor com vocês. Muito obrigado, trabalhem melhor com a Walter e até breve.